E muitos irmãos têm chegado à conclusão, pastor, de que não é simplesmente a educação moral e do caráter, mas a educação, inclusive educação escolar. Inclusive educação escolar. Afinal de contas, o sistema educacional ele é um fenômeno recente. Não tem 200 anos. Muito recente. Até 200 anos atrás, quem se responsabilizava pela educação dos filhos eram os pais. Eram os pais, né? E a educação não era tal como ela é hoje. Era muito melhor. Produzia coisas muito melhores. Afinal de contas, se você pensar em Idade Média, início da Idade Moderna, a Idade Média de vida, né? Vamos pensar assim, de um indivíduo era de... O cidadão morreu com 50 anos de idade, morreu velho, muito velho. Então, tudo que se produzia até antes dos 20. Já se produzia academicamente, já se produzia no âmbito do empreendedorismo, dentro do próprio contexto histórico, é claro. Já preparava já o cidadão para a vida. Para a vida, né? Para a vida. A igreja, de certo modo, desenhou isso. Inicialmente por meio da Igreja Católica, isso é inegável. Depois, inclusive, os reformadores, pós-reforma protestante, a igreja manteve uma sociedade cristã, só que isso está se perdendo. E essa sociedade cristã, que seria o que a gente poderia, de alguma maneira, relacionar com a paideia cristã, mas a gente precisa rever esse contexto porque ele está perdido. Porque quem está desenhando a mente das nossas crianças, dos nossos filhos, é a escola. E, infelizmente, quem determina o conteúdo da escola não são os professores, não são as escolas, é o Ministério da Educação. E não são cristãos. E não são cristãos. Ah, irmão, mas meu filho está na escola cristã. Não dá nada. Não dá nada porque eu sou professor de história. Até ano passado eu estava dentro de sala de aula. Então, eu sei o que é dar aula para aluno de 7º, 8º e 9º ano e ter que dizer coisas que eu não queria dizer. E ter que fazer uma ginástica para pelo menos não ter que dizer tudo. Por quê? Porque o conteúdo é determinado... Porque há um sistema muito bem desenhado. O Ministério da Educação determina, as escolas obedecem porque você tem o Enem. Se você não dá o conteúdo aqui, o aluno não sabe no Enem, você vai ser cobrado e você recebe por isso. Então você tem que fazer. Entendi. Então a pergunta é, mas a escola é cristã, mas o conteúdo não é. E existem outras maneiras de você contar a história. Então você imagina, meu irmão. Eu me lembro que quando peguei a primeira turma de 8º ano para dar aula, e aí eu estava pleiteando uma vaga de emprego, e aí me pediram para falar sobre neocolonialismo. E a invasão dos colonos, da colonização britânica no século XIX, 18 e 19, e eu olhei aquele período histórico e pensei, Senhor Jesus, o que seria do mundo se aquele evento histórico não acontecesse? Porque do ponto de vista cristão, seja protestante ou católico, quando a gente estuda biografias na história da igreja, a gente vai pensar, por exemplo, numa figura como William Carey, que é conhecido carinhosamente na Índia como pai da Índia. Um britânico que deixou Londres, vai para a Índia, para Calcutá, e lá estabelecer as primeiras universidades dentro de um ambiente como o indiano, que a gente conhece, que é absurdamente pagão. Pagão. É politeísta, confuso, complexo. Complexo. Aí, do ponto de vista da história dentro da escola, me permita usar essa palavra, irmão, mas a colonização britânica ela só produziu desgraça. Só. Quando, na verdade, não só produziu, longe de achar que não teve problemas. Assim. Né? Assim. Mas o que produziu de riqueza, homens e mulheres que deixaram suas casas na Europa para ir para a Índia, para a África, passar para aqui também, nas Américas, um movimento absurdamente intenso nesse contexto, para pregar o evangelho, meu irmão. Para pregar o evangelho. Qual era o objetivo desse povo? Até morrer, se necessário fosse. Desde quando que Cristo fosse pregado. Isso os nossos filhos não aprendem em casa. Também não aprendem na escola. No final das contas, a mente dos nossos filhos é alvejada, vamos dizer assim, crivada de balas
diariamente e a gente não se dá conta. Pergunta é, o que fazer para mudar? Pronto. Essa é a questão. O que fazer para mudar? Já que nós sabemos do contexto, da realidade das nossas famílias, o que fazer para mudar? Mas tu pense numa coisa óbvia. Apontamos o problema. Estamos também agora a apontar a solução para este problema. Recentemente, num grupo de conversas, um irmão falou assim: irmão, você entende esse processo de educação familiar, que o pessoal chama de homeschooling? Conheço esse processo, entendo um pouco desse processo. Irmão, mas é muito difícil, como tudo na vida cristã. Ter filhos pressupõe trabalho. Ter filhos pressupõe trabalho, mas a gente vive uma era em que a igreja está limitando. Eu nunca vi, irmão, esses últimos anos, poucas vezes eu vi uma irmã engravidar e a igreja celebrar com festa porque mais uma criança está sendo gerada. Isso entrou na igreja. Nós, infelizmente, de um modo geral hoje, somos incentivadores a não ter tantos filhos porque filho é custo, filho dá trabalho, educação tá cara. Feijão tá caro, inflação tá alta. E a gente coloca tudo na conta do governo, se esquecendo que o maior comprometido no processo de estabelecimento familiar é o próprio Deus. O senhor, como educador, sobre a questão de família, você acha que hoje os cristãos devem ter uma redução de número de filhos? Nunca. Nunca. Mais uma vez, a gente vive dentro de uma sociedade de lógica social absurdamente mergulhada no marxismo, mas com um ímpeto para o trabalho absolutamente capitalista. A gente mistura o pior desses dois mundos. Aí alguém pergunta, você é marxista? Não. Você é capitalista também? Não. Eu sou cristão. E muitas vezes, o fato de sermos cristãos vai nos impedir de tomar algumas decisões. Por quê? Porque a gente tem prioridades. E as prioridades quem traz para nós é a Escritura Sagrada. Filho gasta? Gasta. Filho dá trabalho? Dá. Escola tá cara? Tá. O que é que eu faço então? Recentemente eu vi uma irmã, Simone Quaresma, ela é uma irmã que tem sido muito usada pelo Senhor nesse assunto de famílias. E ela fez uma citação de Bin Laden, olha a referência. Gente boa. Que perto dele morrer, ele disse que se ele morresse, ele deixaria, acho que eram 22 filhos para o Islã. Olha o orgulho dele. Posso morrer a qualquer hora. Ele estava sendo caçado. Mas se eu morrer, fico imaginando ele falando isso de peito cheio. Muito orgulho. Eu deixarei 22 filhos para o Islã. Eu não conheço um casal cristão que está dizendo que se morrer vai deixar, não sabe, nem que seja um filho para o reino dos céus. Que dirá uma quantidade grande.